Temos outras funções também. E aqui, dentro desse grande grupo de funções oxigenadas, temos o primeiro representante, que é o álcool. Tá? Álcool, agora, para a gente, estudando em química orgânica, não é só aquele que está no posto de gasolina. Tá? Aquele é apenas um representante dentro da classe dos álcoois. Tá? Lá, no caso, é o que? O etanol. Etanol é apenas uma substância dentre as milhares de substâncias que está dentro da classe conhecida como álcool. Tá? Então, o que caracteriza um álcool? Ou o que faz com que uma substância esteja dentro dessa classificação? Um álcool é uma substância que possui o quê? Um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz ligações simples com outro carbono, ligado a essa estrutura, ao OH. Tá? E aí vocês anotem esse OH, o nome dela, hidroxila. Então são carbonos saturados ligados a uma hidroxila. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse nome aparece demais. Tá? Então é uma coisa que vocês já vão escrevendo e aí já vão pegando, tendo o hábito de incorporar. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão incorporar isso. Olha aqui, temos os fenóis também. Tá? Os fenóis têm o mesmo grupo funcional, OH, ligado a carbono. Porém, esse carbono ele não é um carbono saturado, ou seja, um carbono que tem ligações simples com outro carbono. É um carbono que está dentro de um anel aromático, certo? Dentro de um benzeno, que a gente vai ver o que é lá na frente. Então, se tem um anel aromático e OH, estamos falando de um representante da função orgânica conhecida como fenol. Éter. Éter, o grupo funcional dele, é o oxigênio entre ou dentro da cadeia carbônica ou entre carbonos. Tá? Como aqui no caso, oxigênio entre carbonos, estamos falando que da função orgânica conhecida como éter. Aldeído, como já expliquei anteriormente, tem esse grupo funcional, carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, uma ligação simples com hidrogênio e uma ligação simples com outro carbono, certo? Esse grupo funcional representa a função orgânica conhecida como aldeído, ok? Cetonas, tá? Cetonas, no caso, a gente conhece, o maior representante das cetonas é a acetona, tá? Que na verdade isso é um nome que a gente vai ver que tem umas diferenças, mas esse é o nome funcional, ou usual da substância. O nome científico não é esse, tá? O nome científico da acetona é propanona. E o que caracteriza as cetonas, esse grupo conhecido como cetonas? É um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio entre dois carbonos, tá? Como está mostrando aqui, ó. Um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio entre dois carbonos, temos aí um representante da classe de substância conhecida como cetona. Temos também outra classe, conhecida como ácidos carboxílicos, tá? Olha o grupo funcional deles, né? É um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e ligação simples com hidroxila. Quando temos isso na molécula, temos o que? Um representante do ácido carbônico. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem e escrevam, esse grupo aqui, ó, C, dupla ligação com O, é conhecido como carbonila. Escrevam isso aí, tá? Ele vai aparecer demais também, ó. Você já vê, já dá para ver nesse quadro o tanto de funções orgânicas que possuem grupos funcionais com carbonilas, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? Então tem esse grupo funcional dentro da molécula. Estamos falando de um ácido carboxílico, certo? Outra coisa, éster tem uma carbonila, C-O, ligada a um oxigênio, e essa estrutura está entre ou dentro da cadeia carbônica. Quando temos esse grupo funcional na molécula, temos aí um representante, né, da classe conhecida como, da classe de substâncias orgânicas conhecidas como éster, tá bom?
Vamos lá. Então, passamos das principais, né, funções oxigenadas e agora chegamos às funções nitrogenadas, tá? Então, o maior representante deles é a amina, mais comum, que são derivados da amônia, por exemplo, né? A amônia é NH3. Então, esse NH3, quando perde o hidrogênio e entra um carbono, temos aí as aminas, certo? Então, o grupo funcional das aminas, elas podem ter três diferentes constituições. Uma amina primária, ou seja, só teve a substituição de um hidrogênio. A amina secundária, dois hidrogênios são substituídos por carbono. E uma amina terciária, quando os três hidrogênios são substituídos por carbonos. Tá bom? Quando temos esse grupo funcional, estamos falando das aminas. Tá vendo? Ó, como que ela é constituída? Um carbono, dois carbonos, três carbonos. As amidas, como eu falei anteriormente, né? Muito parecido o nome com amina, mas não tem nada a ver o seu grupo funcional, porque o seu grupo funcional é uma carbonila, um C+O, ligada a NH2, certo? Quando a gente tem isso numa molécula orgânica, certo? Temos o grupo funcional aí conhecido como amida. Temos as nitrilas também, ou conhecidas como cianetos, certo? Que é um C fazendo uma tripla ligação com nitrogênio. Quando temos esse grupo funcional na molécula orgânica, certo? Estamos falando da função orgânica conhecida como nitrila. Temos as isonitrilas, essas três aqui, gente, elas são menos usuais, tá? As funções nitrogenadas mais estudadas disparadamente são essas duas. Essas aqui aparecem menos, mas têm o seu grau de importância. A gente não vai tratar delas muito especificamente, tá bom? Mas é bom conhecer, tá? Então, quando tem nitrogênio, olha, vejam vocês a diferença, tá? Carbono ligado à cadeia carbônica e fazendo tripla ligação com o nitrogênio, são as nitrilas. A isonitrila, certo? É quando o nitrogênio faz tripla ligação com o carbono, mas esse nitrogênio está ligado às cadeias carbônicas, tá? Quando acontece isso, estamos falando da isonitrila, beleza? Como está mostrando aqui. Isso aqui muda tudo, tá? As propriedades químicas, só essa inversãozinha aí já muda bastante, tá bom? E os nitrocompostos, como eu mostrei para vocês também lá nos primeiros slides, nitrogênio ligado a dois oxigênios, certo? E a cadeia carbônica. Quando temos esse grupo funcional, estamos falando da função orgânica conhecida como nitrocompostos, beleza? Então daqui para frente a gente vai falar um pouco sobre as regras de nomenclatura. O que a gente passou foram muitas funções orgânicas, mas não se assustem, porque aquilo ali é o que a gente vai ver durante toda a química orgânica. Tá? A gente vai ter aulas só sobre hidrocarbonetos, tá? Vamos ter aula só sobre as funções oxigenadas, então a gente vai parar e falar muito sobre o álcool, aldeído, cetonas. Então aquilo ali é praticamente o que a gente vai ver em 60% do curso de substância de química orgânica. Então, com o tempo, vocês vão começando a pegar, tá, os grupos funcionais. Não precisa parar agora e decorar tudo, porque isso vocês vão pegando com o tempo, vocês vão ver. Então, eu já vou trazer as principais regras de nomenclatura, tá, gente? E eu vou explicar no final porque que eu não trago todas, ou quero que vocês virem um expert em nomenclatura, que vocês vão ver que isso é bobagem, tá? Vocês sabendo as principais regras de nomenclatura, isso já te ajuda e muito de fazer uma prova e de conhecer mais esse mundo das substâncias orgânicas. E conseguir entender aquilo que eu falo. Né? Por exemplo, quando eu falar um etano, você já vai saber, né, com essas principais regras do que eu estou falando, de que substância, qual é o grupo funcional que ela tem e de qual função orgânica ela pertence. Beleza? Então, a nomenclatura dos compostos orgânicos, ela segue essa estrutura, tá? Tem um prefixo, um infixo e um sufixo. Cada parte da palavra ou do nome da substância, ela tem um porquê. E está ligada ao quê? A estrutura da molécula, tá? E a função orgânica a qual ela pertence. Então vamos lá aos exemplos.
Aqui tem um quadro explicando detalhadamente isso que eu falei anteriormente. Os prefixos, gente, ele é determinado que pelo número de carbonos que você tem na cadeia. Então, se você só tem um carbono na cadeia, é met. Se você tem 4, é but. Então, você vai botar o but lá no prefixo, certo? 4 carbonos, você bota o but. Ok? E aí você vai construindo o nome da molécula. Os infixos é o que fica no meio. Então, vamos pegar aqui um exemplo. 4 carbonos, uma molécula com 4 carbonos, certo? Com 4 carbonos, começa com but. Vamos dizer que só tem ligações simples. Então, o infixo é o quê? An. Ok? E o sufixo, ele leva o quê? Normalmente, qual é a função orgânica a qual pertence essa molécula. E aí você tem que olhar o grupo funcional. Se eu estou dando um exemplo de uma estrutura que só tem 4 carbonos na cadeia carbônica, só tem ligações simples entre os átomos, certo? 4 carbonos, só tem ligações simples entre os átomos, e só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, termina, o sufixo é o O. Então, estamos falando de quem? Do butano. But, 4 carbonos na cadeia carbônica. An, que só tem ligações simples entre os carbonos. E o O no final, porque ele é um hidrocarboneto. Beleza? Próximo exemplo aqui. Por que é propeno, gente? Propeno porque tem 3 carbonos na cadeia carbônica. Prop, olha aqui, ó, prop. En, por que é en? Porque possui uma dupla ligação entre 2 carbonos. Olha aqui, ó, ligação duplas entre 2 carbonos. En. E O, por que é O? Porque só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. Então finaliza com O. Beleza? Vamos pegar os outros 2 exemplos. Tem esse outro exemplo aqui, propadieno. Como que chegou nesse nome? Primeira coisa que a gente olha, qual é a quantidade de carbonos da cadeia? Aqui são 3, prop, certo? São 2 ligações duplas. Como uma ligação dupla é en, 2 é o quê? Dien, certo? Então é um dien porque são 2 ligações duplas. E o O, por que é O? Porque só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. E por último, temos aqui o etino. Por que é etino? Et vem de 2 carbonos no prefixo. In, uma tripla ligação entre 2 carbonos. E o O, por quê? É um hidrocarboneto. Só possui carbono e hidrogênio. Gente, isso aqui não tem jeito. Para você pegar, você vai ter que fazer alguns exercícios. Tá? Parar lá no livro, dar uma olhada no livro, buscar exercícios e ir fazendo. Mas é muito tranquilo, tá bom? Aqui temos a nomenclatura de compostos cíclicos, tá? Quando a gente tem um composto cíclico, ou seja, um composto fechado, uma estrutura orgânica fechada, uma cadeia orgânica fechada, a gente coloca o ciclo antes, certo? Simples assim. Então eu boto é cíclica, é fechada, já coloca o ciclo antes. Mais o que? Aí você faz a análise da cadeia. Olha, aqui tem 3 carbonos. 3 carbonos é o que? Prop. Ok? Então o prefixo é prop. Só tem ligações simples. An. Só tem carbono e hidrogênio, o hidrocarboneto finaliza com O. Esse camarada aqui, certo? Representa a substância conhecida como ciclopropano. A segunda aqui, é um ciclo? É uma cadeia fechada. Então já boto o ciclo. Mais o prefixo 4 carbonos, but, uma ligação dupla em, e é um hidrocarboneto, finaliza com um, ciclobuteno. No outro, temos aqui um ciclo maior, uma cadeia fechada maior. Coloco lá ciclo, é um fechado, 6 carbonos, X, tem uma ligação dupla em, é um hidrocarboneto, ou estamos falando do ciclo hexeno.